Ele sabe o que vai fazer. O Espírito Santo sabe como conduzir. O Espírito Santo de Jesus está aqui nesse momento. E tanto eu, irmãos, como pregador da noite, como você também é um pregador. Você é aquele também que pode dar glória, pode abrir o seu coração, pode se render e não ficar aqui tentando aqui a cada palavra minha ver o meu erro, mas sim deixar que o Espírito Santo fale em algum momento, que seja uma palavra, uma frase apenas dessa mensagem que vai atingir o seu coração. Mas isso só vai acontecer se você acreditar naquele versículo ali, que a palavra de Deus ela é eficaz, e ela vai além, ela vai discernir os pensamentos, a intenção do seu coração. Aí você vai ficar estarrecido e vai até achar que alguém contou sobre você, quando na verdade quem falou foi o Espírito Santo, porque Ele te conhece e Ele me conhece. E você pode até se assustar e achar que alguém contou alguma coisa sobre a sua vida, mas está enganado, meu irmão, porque aqui nesse lugar o único que deve ter voz é o Espírito Santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode glorificar, irmãos, não vai me atrapalhar em nada. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, santo Deus. Quantos irmãos procura? Jovem Raul, cadê o jovem Raul? Fique em pé, jovem. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Essa igreja te ama, tá bom, meu irmão? Uma salva de palmas pela vida do Raul. Deus abençoe, Raul. Glória a Deus. Tapa na cara desse desgraçado do capeta, né? É um tapa na cara dele. Aleluia. Mateus capítulo 14, verso 22 em seguida. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sempre tem esse danado desse mais, né? Sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, de brinde acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Senhor, a tua palavra já é abençoada por si mesmo. Abençoa então os nossos corações, Senhor, para que possamos sair daqui hoje satisfeito com a tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja a mais nem a menos daquilo que o Senhor deseja falar com o teu povo. Usa a minha boca, usa a minha voz, que não seja eu mesmo, mas que seja o Espírito Santo através de mim. Que o Espírito Santo de Jesus Cristo tome posse agora dos meus pensamentos, controle da minha mente, do meu coração e do coração da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Não sei se dá só um pouquinho mais de retorno. Não quero ser chato não, irmão, dá só um pouquinho de retorno para mim, que eu tenho, a minha voz não é potente, né? Quando eu começo a alterar, ela falha. Amém, glória a Deus. Está atrapalhando aí não, né? Então vamos lá, irmãos. A gente vê uma passagem aqui muito conhecida, muito falada, muito explorada por muitos pregadores. É um tema que nós conhecemos de cor e salteado. O que nós queremos destacar aqui
É só alguns pontos, né, que talvez você já ouviu, mas a palavra de Deus, como falamos, ela se renova a cada dia e a cada momento. Se você fala uma palavra hoje, amanhã, estávamos conversando sobre isso, né, hoje à tarde com a irmã Cláudia, com o Eduardo, e às vezes você fala uma palavra e o outro vai falar, e o pastor já estava falando com o Eduardo, né, que a mesma palavra às vezes ela se renova, e é bom a gente porque eu vou falar com ele porque ele é pastor. Irmão, pelo amor de Deus, às vezes o pastor precisa ouvir a palavra de Deus também. Então deixa Deus te usar. Não tem ninguém melhor do que ninguém na obra de Deus, então deixa Deus te usar. Aqui a gente vê alguns detalhes que às vezes passa desapercebido. É o antes da situação. Em que situação estava vivendo ali aquele momento? Costumamos ler apenas sobre o episódio, que é a situação em si, né, que ocorreu. E o grande milagre sobrenatural de Jesus contradizendo a lei da flutuabilidade e a lei da gravidade. No entanto, nesse ato divino de um Deus, antes havia um homem. Principalmente nós, unicistas, temos a tendência de falar do Jesus Deus o tempo todo, dos milagres. E ele é Deus. Ele é o único Deus, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Mas às vezes esquecemos que Jesus também, ele tanto foi 100% homem, como 100% Deus. Essa é a minha fé e é a teologia que eu carrego, e sempre carreguei. Agora, quando a gente vai um pouquinho atrás, que para você é um capítulo, mas para Jesus é somente faz parte do contexto, é que muitos pregadores não incluem o contexto anterior. O que havia acontecido naquele momento? Havia acontecido que João Batista, seu primo de sangue, havia sido preso e morto, decapitado. E diferente do que achamos, Jesus ele era 100% homem, no entanto ele era 100% psicologicamente homem. Ele era psicologicamente, com suas emoções, completamente homem. Tanto é que a Bíblia não esconde o fato de Jesus ter chorado antes de ressuscitar a Lázaro. Porque como homem, talvez ele não podia entender os seus próximos passos como divino. No entanto, ele tinha também as mesmas reações como fome, como sede. Outra coisa, você pode me contrariar e depois você me chama para conversar que eu quero aprender. Até mesmo frustrações. E quando você lê o evangelho com sinceridade, com honestidade, você vê que às vezes Jesus se frustra com os apóstolos. Poxa, não pode orar comigo em nenhum momento. Você vê esses episódios. Jesus se decepcionando às vezes com os apóstolos, tendo reações completamente humanas. E Jesus estava ali aborrecido, perturbado com uma situação, sobrecarregado, triste, em luto. No entanto, ele sabia para o que ele tinha vindo. Ele sabia qual era a sua missão. E ali, após esse trauma humano, porque a Bíblia fala, irmão Wagner, que ele passou por todas as tentações, todos os sentimentos. Não houve ali um truque para passar e não pecar. Ele usou a obediência, ele usou o exemplo, ele foi realmente tentado, não foi uma brincadeira, foi realmente uma tentação. Quando ele foi lá no deserto, então nós temos aí um Cristo 100% homem e 100% Deus. Porque em dados momentos ele age como homem, em outro momento ele age como Deus. Em um momento ele vira e vê uma grande multidão e se preocupa. Veja que é logo após o episódio da morte de João Batista. Então Jesus se vê ali já num culto, digamos assim, com mais de 5.000 almas para pregar. Ele estava de luto, estava triste. Faz uma declaração como se fosse uma poesia sobre João. João, uma vara agitada no deserto, como tu não houve outro. Jesus estava ali passando por cima dos seus sentimentos para cumprir a missão pela qual ele foi enviado. E num dado momento os discípulos vai com ele e fala: mestre, está na hora de despedir esse povo, está na hora, despede, está todo mundo com fome, tem que ir para casa.
chega, manda embora. Para de você está aí aflito e pregou o tempo todo, não esfriou nem o defunto lá do seu primo, não pôde nem fazer o luto. Mestre, acabou, já deu, já fez o suficiente, manda embora. Mas você acha que Jesus está interessado como muitos mercenários aí fora? Você acha que Jesus está interessado naquilo que você pode só fazer? Não. Jesus jamais ia pegar aquela multidão num deserto árido e mandá-los sem dar a provisão. E a Bíblia fala, e todos conhecem, que dali saiu uma palavra de Cristo: dai-lhe voz de comer. Às vezes, quando lemos superficialmente a Bíblia, e muitos aí usados, pelo chifrudo, começa a querer deturpar a Bíblia, porque parece que às vezes Jesus faz umas jogadas assim que não tem muito sentido, mas não tem sentido para aquele que não estuda a palavra, para aquele que não lê a Bíblia. Jesus fala: dai você de comer. Aí você está aqui, aí vem o pastor aqui, está aqui, ó, o povo está lá, está precisando de um lanche aí, pastor, já está aqui há 2 dias no seminário, se vira aí, Wagner. É mais ou menos isso. É o teu jeito aí. É o teu jeito, você está mandando despedir ele? Não é assim que se faz. Na verdade, Jesus estava dando uma lição àqueles apóstolos: dá-lhe voz de comer. Faz alguma coisa, faz acontecer, porque eu não sou sozinho aqui, eu tenho 12 discípulos. Faz acontecer a igreja, faz acontecer a obra, faz algo. Para de colocar tudo somente em cima de mim. Vocês têm que tomar atitude de fé. E de repente, alguém se toca que o pouco com Deus é muito. Alguém ali é motivado por fé, encontra um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e o resto da história você sabe. E depois de todos comerem, os apóstolos estavam lá já exaustos, porque era mais de 5.000, e coloca eles no barco: ó, vai, pode ir, vai, deixa comigo. Mas mestre, vamos, já deu, já está todo mundo de barriga cheia, o que mais que o senhor quer ficar aí? Vai, pode ir, gente, vai, vocês estão apressados? Vai. Jesus, a Bíblia diz que Jesus impele eles: vai, pega o barco, vai embora, deixa comigo, que eu ainda tenho algo a fazer. Eu tenho que despedir esse povo. Aleluia. Esse povo estava com a barriga cheia, mas está com a alma vazia ainda. Tem um ali que precisa de um abraço. Tem outro ali que quer falar da filha que perdeu. Tem outro lá que está amargurado a ponto ali de cometer uma loucura da vida. Eu ainda preciso despedir dele. Vai andando, se adianta. Aí entra a segunda parte, que a Bíblia fala que aqueles homens que estavam em aprendizado, e a Bíblia, irmãos, ela é correta. Eu falei que a Bíblia aqui é tão cirúrgica. Aqueles homens estavam aprendendo a serem servos cristãos, líderes amáveis, cheio de intrepidez, mas amáveis, com posicionamento de homens, mas amáveis também, positivos, se ensinam não. O que passa disso é procedência maligna. Eu conversei com um jovem, eu sou responsável sobre aquilo que eu falo, não sobre aquilo que dizem que eu falei. E é isso aí, irmão, acabou a conversa. Ouviu da minha boca, eu vou lá e falo: irmão, talvez eu não lembre, me relembra. Ah, sim, foi eu que falei. Ah, não faz, isso aí não, meu irmão. Aí, se Jesus fosse preocupado o que falava dele, ele não fazia o ministério dele, ô Evelyn. Beberrão, comilão, chapadão de vinho, é tudo isso, e doido. E sabe quem chamou Jesus de doido? Foi a própria família. A própria família dele, no livro de Lucas, diz que foram lá para amarrá-lo, porque ele estava se declarando o Messias, amarrá-lo e levar ele embora, à força, porque diziam: está fora de si. É doido. Meu querido, quando você toma uma decisão de acreditar que um homem estava morto, 3 dias e ressuscitou, meu irmão, aguenta chumbo, que o diabo odeia isso. A partir daí, meu irmão, tu é um homem de fé e de coragem, posicionamentos. E lá estava Pedro no barco, vamos embora. Jesus ficou lá despedindo aqueles 5.000, vai demorar um pouco. E a Bíblia começa a botar ali alguns fatos ali esclarecedores, que o livro de Mateus é o mais detalhista. Primeiro, vento forte.
eles não estavam muito longe. No entanto, a gente imagina que eles estavam a 5 quilômetros, mais ou menos, do momento que começou a navegar, 5 quilômetros dentro do mar. Ou seja, o vento era contrário. Porque eles estavam ali entre 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, era alta madrugada. Então eles estavam ali com uma dificuldade de navegação. O vento era forte. E não era só tão forte, como era amedrontador. Quantas das vezes, irmãos, você chega a ver algo milagroso, estrondoso na sua vida? Agora eu sou cristão, oh glória. Bala cheia para lá, canto para lá, e agora eu sou infalível, eu sou cristão. E daqui a pouco você vai caminhando e você vê que nem sempre a vida do cristão é fácil. Você vê que nem sempre o mar está calmo. Aliás, muitas das vezes é mais bravio do que calmo. E há aquele ditado que diz que mar calmo não forma bons marinheiros. E eu posso dizer que uma vida sem problema não faz bons cristãos. O cristão, ele é provado na fornalha. Ele é provado quando ele está lá no meio de uma situação no qual ele tem que somente fazer uma coisa: salva-me, Jesus. Agora é a fé, meu irmão, não tem jeito. E num dado momento ali o que aconteceu foi isso. Pedro, um marinheiro por natureza, um pescador. Quantas e quantas imagens Pedro viu, quantas viúvas Pedro viu quando o mar o levou, quantos destroços enquanto ele estava jogando a rede, quantos destroços ele estava puxando a rede, vendo passar vários destroços de vários naufrágios. Pedro era um homem experimentado no mar, e as ondas começou a levantar, e um problema surgiu: vamos perecer. A Bíblia diz que eles estavam cuidando de não morrer, enquanto Jesus estava tirando um momento de oração. Jesus precisava parar e descansar. Jesus estava ali, se retirou porque ele não tinha ainda passado pelo luto dele. Essa é a verdade. Agora, irmãos, vamos entender. Se Jesus, que é o único Deus, precisou de um momento, às vezes precisamos de ter algum momento também em nossa vida. Às vezes precisamos parar e buscar o nosso Deus, tirar um momento para nós. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava ali, vendo aquelas ondas, e de repente o medo toma. E de um medo, dizem que o medo é a filha do medo, é a fé. Porque em alguns momentos da sua vida, quando mais você precisa, é nos momentos de mais angústias, é nos momentos de mais aflição, quando tudo para você está perdido, que você começa a clamar ao Senhor. Quando tudo está em bonança, você até esquece de Deus. E Pedro ali, andando por aquelas ondas ali, primeiro eles não conseguem identificar o Senhor Jesus. Talvez eles esperavam que viria algo do céu, estrondoso, uma voz, e falaria: calma-te, mar. Muitas das vezes esperamos a solução grandiosa, mas no entanto, Jesus vem discretamente, fazendo algo que nem imaginamos, andando sobre as águas, andando sobre os nossos problemas. E quando eu começo a pensar nisso, eu me lembro lá do quarto homem da fornalha, no meio do fogo, agora no meio da água. E eles não identificam o Senhor Jesus. Pelo contrário, o identifica como um fantasma. Irmãos, quantos de nós em nossa jornada começamos bem? Começamos com uma fé com um gás, mas no decorrer do barco, começamos a sentir medo, começamos a fraquejar a nossa fé, começamos a querer abandonar até mesmo o barco. Vamos pular que vamos morrer. E de repente Pedro, tomado de medo, porque ele pensou: ou eu fico nesse barco,
e morro, ou eu vou fazer um teste com esse fantasma aí. Você já enfrentou os seus fantasmas? Já enfrentou o seu medo? Muitas das vezes Jó falava que aquilo que ele temia, isso o sucedia. Pedro, ele enfrenta aquela situação. De todos é aquele que fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus falou: venha, venha. E ele deu o primeiro passo, o segundo, mas ele começou a desfocar do autor do milagre e começou a olhar para o lado. Meu querido, não pare de focar Jesus na sua vida. Não tem ninguém que possa tirar você da presença do Senhor. Ele é o seu rochedo, o seu baluarte, é a torre forte da sua vida, em qualquer situação. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. O meu foco é o Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia segue, irmãos, dizendo que Pedro, ele vendo aquelas ondas, a Bíblia fala que ele teve medo novamente. Ele esqueceu que ele deu o primeiro passo lá atrás, que lá atrás ele firmou os pés na água como se fosse rocha. Ele esqueceu do que Deus tinha feito na vida dele. O que isso parece? Já viu algo? Parece algo semelhante do que acontece conosco. Quantas das vezes na nossa caminhada começamos bem, milagres, bênçãos, e logo ano seguinte já esquecemos tudo que o Senhor fez. Isso é a humanidade. Pedro estava sendo humano ali naquele momento, e de repente Jesus, vendo Pedro olhando, que estava já sucumbindo, ele grita: Senhor, salva-me, porque estou perecendo. O mesmo Pedro intrépido, agora o Pedro novamente precisa de buscar a mão de Deus. E o resto você sabe da história, o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Jesus o sustentou e disse: homem de pouca fé. A palavra no grego para esse termo é oligopiste, que na verdade é homem de fé inconstante. Porque não adianta você chegar aqui, meu irmão, cheio de gás hoje, profetizar, falar em línguas. Deus até te usar, porque Deus usa. Eu acredito nos dons do Espírito, não acredito nessas bobeiras que está fora aí, mas eu acredito no dom. Deus te usa, usa no canto, usa no louvor, usa na palavra, mas amanhã acabou. Aquela empolgação toda acabou. É normal. O que é normal é você se entregar a isso. Porque a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que melhor é o fim do que o começo. O que adianta você começar bem, andar na água, ter várias atitudes de fé, e no final você sucumbir? Então o melhor é o final de todas as coisas do que o começo. Talvez você esteja aqui hoje pensando no que você fez de errado, acertos, desacertos, desencontros na sua vida, porque estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a errar. Às vezes tem certas coisas do nosso passado que a gente pega e dá vontade de rasgar a folha. Essa eu não quero. Essa aqui que eu orei lá pelo irmão Volgurado, essa eu vou deixar. Mas essa aqui que eu me assoberbei com o irmão lá e quase fui por via dos fatos lá, essa que eu vou rasgar. Essa eu não quero. Tem hora que a gente olha, irmãos, e não quer. Mas tem certos momentos na nossa vida que nós precisamos entender que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Pedro entregou a sua vida, a sua condição novamente na mão do Senhor Jesus. E Jesus o diz: homem de fé inconstante. E muitas das vezes eu, André, sou inconstante com o Senhor. E muitas das vezes eu peço perdão ao Senhor pela minha falta de fé, por não confiar no Senhor plenamente, por não confiar na provisão do Senhor. E é onde a igreja começa a fraquejar, porque começa a ficar com medo de ofertar. Eu não vou, porque pode faltar ali.
E começa a vida a ficar sucumbida em meio a tantas ondas de problemas. Então eu digo para você, meu querido, que se você está passando hoje aqui, eu não conheço a sua vida. Pelo menos alguns conheço superficialmente, mas não conheço profundamente a vida de ninguém. Mas eu quero dizer que nos momentos que você está sozinho, na sua casa, onde não está o pastor Joedson, não está o irmão Eduardo, não está a irmã Teresa, Jesus está lá vendo sua aflição e esperando você dizer unicamente para Ele: salva-me, Senhor. Porque eu vou para a igreja, eu me arrumo, eu dou paz ao Senhor, eu dou um sorriso, mas só Tu sabes como está a minha fé. Aumenta a minha fé, porque eu chego na igreja igual uma barra de gelo e saio igual um iceberg. Aumenta, aviva a minha fé. Irmãos, a Bíblia fala que um coração contrito e aquebrantado, Deus não rejeita. E o que falta muitas das vezes, irmãos, é às vezes entregarmos nossa vida a Deus completamente. Senhor, eu não aguento mais, agora é o Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Ajuda-me a ver os seus milagres, mas ser esse homem tão firme que você é. Esse homem que é capaz de perder um ente querido, no dia seguinte está pregando para 5.000. Me ajuda a ser esse homem. Porque todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus, irmão. Todo mundo quer estar aqui pregando e vai e expõe na internet e quer virar coach, quer virar pastor e sair pregando por todo mundo. Isso é muito bom, vai pregar na África. Vai lá. Lá é difícil, ninguém quer ir. Mas hoje as pessoas querem destaque. E está aqui, todo mundo sabe muito bem. Eu olho ali para o pastor Wagner, uma história na obra, sabe muito bem que está aqui não é fácil. Pastor Joésio e outros pregadores, sabe o que é estar aqui quando você realmente acredita na palavra de Deus. Você sabe que não é fácil. Sabe que não é agora, irmãos. As pessoas querem realmente destaque, mas não quer pagar preço. Não quer ser provado. Mas eu digo uma coisa para você: se você sente medo, se você está em aflição no seu lar, onde você sozinho clama ao Senhor, onde ninguém mais está ali para te ver, saiba de uma coisa. Eu quero falar para você que se sente o pior dos cristãos às vezes. Eu vou te falar um segredo. Você que está aí às vezes chorando, se sentindo um nada, eu quero dizer que eu também me sinto assim às vezes. Aqui não tem super-herói. Mas sabe o que eu faço? Quando eu estou triste, questionando as minhas páginas que eu quero tirar e eu não consigo, eu começo a botar um louvor. Ah, que maravilha. Às vezes sozinho no meu lar, eu começo a ouvir um louvor, e a presença de Deus toma a minha vida, me renova. Eu sinto novamente a presença de Deus. Às vezes do nada o Micael vem e solta uma palavra que eu sou. Não pode ser uma criança, só vem do céu. Às vezes do nada eu vejo a mãozinha dele me acariciando, eu olho e falo: Pai, eu te amo. E ali naquela ingenuidade de uma criança, ele vira e fala: Pai, eu nunca vou casar, Pai, porque eu nunca quero deixar você. Eu vejo ali a mão de Deus, eu vejo o acalento de Deus. Eu falo: não, meu filho, você vai crescer, você vai encontrar uma menina bonita, você vai casar, mas aí eu vou levar o Senhor para morar comigo. É isso que ele fala. E aquilo vai me dando uma força e um vigor. E eu falo: Senhor, eu sei o que faz sentido na nossa vida. Irmãos, você às vezes espera um estrondo de Deus para salvar você no barco, mas aí ele vem como um fantasma. Ele vem de uma forma que você não está habituado a falar com ele. E por você achar que ele só vem com um furacão, fazendo estrondo, você às vezes ignora tantas coisas humildes e simples que ele fala com você o tempo todo. E ele nunca te abandonou. Só que às vezes você não reconhece. Você reconhece um fantasma. Você tem dúvidas acerca do que acontece na sua vida. E realmente, irmãos, às vezes eu confesso, algumas provas, algumas tempestades vêm exatamente para nos abalar. Mas saiba que você tem aqui nessa igreja, pastor Joedson, o autor
da sua vida, o autor e consumador da sua fé, igreja, está nesse barco. Ora ele vem andando, ora ele está só lá no convés, é só chamar, mas ele está com você. Ora ele vem, está lá no meio e diz, já foi o óculos, está lá no meio e diz para você: eu estou aqui. Tem hora que ele vem andando sobre as águas, tem hora que ele está no próprio barco. Irmãos, não condicione a presença de Deus na sua vida. Não fique achando que por onde vem os meios, porque hoje estamos enfrentando um problema. Amanhã tudo se resolve e se transforma de uma forma tão miraculosa que você nem pode imaginar. Lembra do seu primeiro amor? Lembra de quando você sentia a presença de Deus na sua vida e Deus te tomava e você simplesmente ignorava a pessoa que estava do seu lado e começava a deixar fluir o Espírito Santo na sua vida? Que tal você fazer isso agora? Levante e fique de pé. Eu quero desafiar você. Quero trazer essa palavra aqui como um desafio na sua alma. Feche os seus olhos. Isso aqui não é nenhum truque que eu vou fazer com você. Não é nenhum truque. Não é nenhuma coisa que eu aprendi na internet. É algo que está agora no meu coração. Quero dizer para você fechar os seus olhos e imaginar. Você já viu alguma tempestade? Já foi em alguma praia e viu o mar açoitando? Se não viu, imagina o pior momento num filme que você viu sobre ondas. Agora feche os seus olhos. Feche bem e imagine. Se concentre com o Espírito Santo. Se quiser falar em línguas, fala. Não vai atrapalhar, já disse isso. Se sentir de colocar a mão no seu irmão, coloque no seu coração. O medo estava impelindo Pedro para fora do barco. Ele já estivera outrora em outras ondas, sabia o que era uma tempestade, o que uma tempestade era capaz de fazer. Já tinha ouvido muita história, vira os destroços, conhecia as viúvas, sabia o que uma tempestade podia fazer com ele naquele momento. Ele queria sair e ao encontro do Senhor. Ele olha nos olhos dele no meio da noite. O terror sufocante faz o coração dele disparar no peito. Um homem que não tinha mais saída. Tudo ia perecer, sucumbir, ser enterrado naquelas profundezas. Mas desse medo começa a nascer um ato de fé poderoso no coração de Pedro. A fé começa a nascer do medo. Pedro tinha visto Jesus caminhar sobre as águas durante um dia calmo e tranquilo, mas nada o causou. Mas naquele momento, Pedro estava começando a ter uma lição que ele nunca mais esqueceria da vida dele. Em momentos de bonança, de mar calmo, não houve nenhuma lição. Se o lago estivesse tão plácido, ou o mar estivesse tão calmo como um tapete, a viagem estivesse agradável, ele jamais teria implorado Jesus e conhecido Jesus na intimidade. Jamais. Pedro implora. Pedro diz. Pedro conversa em meio à tempestade. E de um homem temeroso, angustiado, começa a gozar de uma experiência na qual ele jamais imaginou na vida dele. Inédito, surpreendente, sem precedente. Um homem andando sobre as águas. E esse homem agora não era Jesus, era próprio Pedro. Aleluia. Mas deu um homem a escolha entre a morte segura e uma oportunidade louca de andar com Jesus.
e aventurar com Ele em desafios que surpreende, que transcende a nossa compreensão. E talvez seja isso que nessa manhã essa igreja está passando e conversando com Ele desde de manhã aqui. Transcenda, irmãos, a razão. Essa igreja não vai fechar essas portas, ela vai seguir. Uma oportunidade louca acontece, louca, e ele optou por essa oportunidade. Dê a escolha a um homem entre a morte segura, e uma oportunidade louca, e ele vai optar por ela. Meu querido, a corda tem que apertar na sua vida, porque senão você não se mexe. Essa é a verdade. Os grandes atos de fé raramente nascem de cálculos tranquilos. Não foi a lógica que fez com que Moisés levantasse o cajado, mas foi o Egito que vinha atrás dele lá, o Wagner, pastor Wagner. Tu tá pensando que ele era um homem assim, muito diferente de nós? Não. Quando a corda aperta, olha, qualquer coisa, meu irmão, eu vou fazer. Toma ali, abra. O que mais, Senhor? Pulo, mergulho? Eu faço o que o Senhor quiser. Porque vinha lá, ó, um monte de homem com as lanças desse tamanho para furar ele e o povo dele. Não é fácil não, irmãos. Não foi a lógica que fez Moisés levantar, não. Foi fé. Diga fé. Aleluias. Não foi nenhuma pesquisa médica que fez Naamã mergulhar num rio fedorento. Não. Foi a fé. Foi não ter mais esperança. Foi estar com o corpo todo podre debaixo daquela armadura soberana que empurrou aquele homem lá. Se acha que ele tivesse algum probleminha ali de saúde, ele ia lá? Ia nada, irmão. Nós somos sem vergonha. Somos ser humanos sem vergonha. Quando está tudo bem, a gente não vai muito à igreja, não. Está tudo bem, irmão. Já resolvi meu problema. Deixa agora o pastor Joyce lá. Deixa lá o irmão lá, esse irmão que eu não esqueci o nome. Deixa lá a irmã Cláudia, a irmã Paulinha, Edmundo. Esses são os fiéis já mesmo. Eu sei que estão lá. Aí o irmão tem uma situação, o outro também tem. Um dia não vai, a igreja fica vazia. Que eles vêm sempre. É claro que às vezes vai ter dia que não vão vir. Aí ele pensa que os fiéis estão lá, mas os fiéis também têm sua vida, né? Às vezes acontece e não tem ninguém. Se Naamã soubesse que estava tudo bem, ele não ia mergulhar. Fé. Fé. Não foi um grupo confiante que orou em um pequeno quarto em Jerusalém pela libertação de Pedro. Foi um número de fiéis amedrontados, cheio de medo. E o medo faz com que você, ou duas coisas, ou paralise ou movimenta. É isso, irmão. É isso. Não se espante pela sua prova. Não se espante pela sua prova. Se tudo isso não tivesse acontecido com essas pessoas, eles nunca seriam fortes. O início de cada ato de fé, frequentemente existe uma semente de medo que se transforma. Então, se você teve medo vezes na vida, não fique estagnado. Transforme isso em fé. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que começou aqui de manhã, Senhor, e foi tão maravilhosa. Ajude-nos, Senhor, a aprender com a tua palavra. Ajude-nos a aplicar a tua palavra, a sair daqui, Senhor, e aplicar em nossa vida, mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso pensamento, mudar, Senhor Jesus, a nossa mentalidade em Cristo, transformar o nosso entendimento em fé. Senhor, eu tenho certeza que assim como o Senhor falou comigo, o Senhor falou com alguém aqui nessa noite. E eu dou graças a Ti pela Tua palavra. Obrigado por todos que aqui estão. Obrigado pela vida do pastor Joetes, pela vida dos pastores que aqui estão, os que não estão, os irmãos que aqui chegaram e os que não puderam chegar também.
Que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada um. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor possa falar melhor ao seu coração a cada dia. Amém? Deus abençoe a todos.